E só lembrando, a prova de vocês, né, a primeira avaliação de vocês, né, deixar aqui gravado para os demais estudantes, né, quando assistirem ter essa notícia, a primeira avaliação de vocês será dia 15, a aula do dia 8 vai ser uma aula de resolução de exercícios, a aula de dia 13 vai ser uma aula de tirar dúvidas, né, e resolver exercícios, né, fazer aplicações. Então, a aula dia 15 vai ser a aula de... Não vai ter aula, né, vai ser a avaliação de vocês. Essa avaliação vai ser liberada dia 15, vai ser colocada no Classroom, tá? E vocês vão ter do dia 15 ao dia 17 para fazer ela. Bom, 48 horas, né? Deixa eu transmitir aqui minha tela para você, já está transmitindo, colocar aqui no programinha que eu uso, né, para poder dar aula, que é esse Open Board, certo? E hoje a gente vai falar um pouquinho de movimento circular, né, e movimento relativo, tá? Que aí acaba a sessão de movimento bidimensional, ou seja, movimento em duas dimensões. A parte de movimento em duas dimensões, né, movimento bidimensional, a gente já viu a aula passada, lançamento de foguetes. Deixa eu voltar aqui a escrever aqui, que há alguns dias a gente fica se perdendo. Então, a gente tem movimento bidimensional, certo? Nesse movimento bidimensional, a gente já falou de lançamento de foguete, né? A gente já falou de lançamento oblíquo, que é a mesma coisa, né? Entre outras questões, certo? Mas no movimento em duas dimensões, você pode observar aqui que você tem o eixo X, o eixo Y, e você tem uma partícula girando, tá? Esse movimento, ele está saindo do eixo X para o eixo Y, saindo do eixo Y para o eixo X, é um movimento que ocorre em duas dimensões, certo? Então, esse movimento em duas dimensões, você também vai fazer uma análise do que é que está acontecendo com esse teu sistema. Aí, para começar, primeiro, você vai supor que o sistema está em movimento circular, então você tem uma partícula em movimento circular, né, de se movimentando em uma trajetória que é circular. Tudo bem até aí, pessoal? Eu espero que sim, né? Espero que esteja tranquilo. Essa partícula que se movimenta em uma trajetória circular, obviamente, ela vai se movimentar com uma velocidade v. Essa velocidade v, né, no movimento circular, ela é tangente, tá, à superfície, né, ou tangente à trajetória, no caso. Vocês podem observar aqui que a velocidade em cada ponto dessa trajetória, ela vai ser tangente à superfície, tá? Então, a velocidade tem essa condição, característica, né? Se ela tiver uma componente que é radial, essa componente radial garante que você diminua o tamanho do círculo ou aumente o tamanho do círculo, porque a componente radial, se a velocidade tiver uma componente radial para cá, aqui, eu vou botar aqui, né, para cá, a velocidade, na realidade, ela vai estar fazendo isso aqui, ó. Então, essa daqui é a velocidade resultante. E a velocidade resultante, como ela está assim, ou seja, e ela é tangente à trajetória, porque a velocidade é uma derivada da trajetória, né, derivada do espaço em relação ao tempo, tá? E a definição de derivada, a gente já falou sobre isso já, que a interpretação da derivada é ser o coeficiente angular de uma reta tangente, certo? Então, você vai ter que desenhar a curva aqui, e quando ela estiver dessa forma, você está aumentando o raio dessa circunferência, se você tiver uma velocidade radial. Como você quer manter ela nessa circunferência de raio R, então só pode existir uma velocidade que seja tangencial. Tranquilo, pessoal? Até aí? Todo mundo entende isso? Tá claro para todo mundo? Sim, sim. Pronto. Aí vamos lá algumas coisas. Primeira delas, a equação da circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado é r ao quadrado. Por que eu preciso saber a equação da circunferência? Primeiro, o movimento é bidimensional, então tem um movimento em x e y, tá? Esse movimento em x e y, ele está andando em cima disso, rodando a um raio fixo, né? Ou seja, r ao quadrado. Então, a gente vai registrar essa equação. Próximo passo, se você olhar aqui, essa velocidade aqui, ela também tem um ângulo θ bem aqui, tá vendo?
Aqui é o mesmo ângulo θ daqui, ó. Por quê? Ai, foi mal, pessoal. Porque o R é perpendicular a V, ó, tá vendo, ó? Forma um ângulo reto com aqui. E esse ângulo todinho aqui é 180. Esse ângulo todo é 180. Como essa parte aqui é 90, então ficaria 90 a soma desses dois ângulos. Eu posso dizer que esses dois ângulos aqui, né, θ, que ele chamando aqui de θ aqui, né? Pode dizer que esse aqui é alfa, esse aqui é um beta, né? A alfa mais beta é igual a 90, certo? E eu sei que alfa mais θ mais 90, alfa mais θ mais 90, que é a soma de todos os ângulos de um triângulo, tem que ser igual a quanto? 180. Né? Então, alfa mais θ é igual a 90. Só que beta mais alfa, ou seja, alfa mais beta, também é 90. Daqui, se comparando essas duas coisas, é fácil entender que beta é igual a θ, não é? Todo mundo compreende isso? Faz Ficou sentido. claro? Faz sentido, né? Então, esse ângulo beta aqui, na realidade, eu posso chamar isso aqui de θ e acabou-se, tá? Então, você tem aqui θ aqui. Eu vou apagar essa parte aqui, só para a gente poder, né, dar continuidade ao meu processo, né, ao processo. A gente já viu que a velocidade V, você pode escrever ela como sendo o módulo dela, vezes o cosseno na direção de I, mais o módulo dela, vezes o seno na direção de J. Todo mundo lembra disso? Como é que são? Pronto. Tá vendo que isso aqui é um vetor? Essa velocidade aqui, ela é um vetor? Sim. Pronto. Aí esse vetor, você pode construir ele. Aqui você teria uma coisa, aqui você teria uma coisa. Né? Você pode construir ele como sendo a soma de dois vetores, não pode? Sim. Esse daqui eu vou chamar de Vx, esse aqui eu vou chamar de Vy. Então, o V é igual a Vx na direção de I, mais Vy na direção de J. Tranquilo? Sim. Vx é o cateto oposto ou o cateto adjacente ao θ? Adjacente. Eu tô trocando as bolas, né? O x é esse daqui, foi mal, pessoal. O x é esse eixo aqui. Isso aqui é x, esse daqui é y, foi mal. Tô trocando as bolas. Tranquilo? Porque depende do eixo, ó. Tá vendo? O eixo para cima é o y. O eixo que tá na horizontal aqui, né, é o x. Certo? Então, o Vx é o oposto, o ângulo É o oposto. oposto. E ele está do lado negativo do eixo, né? Então, você vem bem aqui e bota negativo. Ó. Ele está apontando para o lado negativo do x, ó. Então, vem bem aqui e bota negativo. Aí vai ficar o módulo do V, certo? É o oposto seno de θ. V de y. Quanto é V de y? É positivo, adjacente de θ. Então, é positivo V cosseno θ. Logo, o meu vetor velocidade vai ser quem? Menos V seno θ na direção de I, mais V cosseno θ na direção de J. Tranquilo até aí? Sim. Então, a gente vai registrar essa parte aqui, tá? Por que é importante fazer isso? Primeiro, eu disse a vocês uma coisa, que é a velocidade, ela é tangencial, certo? A velocidade, ela é tangencial. Segundo, o módulo da velocidade no movimento circular é constante. Modo constante em um movimento circular, certo? Mesmo que você tenha aceleração, mesmo que o movimento esteja acelerado. Aí você vai me perguntar, e como é que isso acontece? Tá? Então, no movimento circular, a gente tem que a velocidade é tangencial, o módulo da velocidade, aqui em relação à velocidade, e da aceleração também, a velocidade e da aceleração.
Esses módulos são constantes, certo? E se o movimento está acelerado, como é que a velocidade ela é constante? Aí você vem bem aqui e vai olhar aqui, ó, essa expressão aqui, ela está dizendo que a velocidade ela é tangencial. A gente vai ver que a aceleração ela é radial. Então, a aceleração está em uma direção, a velocidade está em outra. Então, essa aceleração que está em uma direção não afeta a velocidade que está na outra direção. Tranquilo? Ficou claro para vocês? Uhum. Tá. Então, a gente acabou de ver que V é igual a menos V seno θ, né, na direção de I, mais V cosseno θ, na direção de J. Aí eu pergunto a vocês, quem é seno de θ? Quem é cosseno θ? Aí a gente vai fazer o seguinte, vai voltar aqui para a página anterior. Quem é o cosseno de θ aqui? Quem é o cosseno de θ aí? É o YP. Não É P, né? o cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é? Pô, X de P sobre R, não é isso? Quem é o seno de θ? assim, é o YP sobre R. Aí eu vou substituir esses dois caras lá, ó, certo? Aqui na velocidade. Então, você pode aqui dizer que a velocidade agora ela vai ser escrita por menos V vezes Y de P sobre R, que é o seno, né? Na direção de I, mais V, o cosseno a X de P, sobre R, na direção de J. Até aí, tudo bem, pessoal? Uhum. Né? De uma outra forma, você pode dizer que isso aqui é igual a menos V sobre R, né? Y de P, na direção de I, mais V sobre R, X de P, na direção de J. Se eu derivar a velocidade, eu obtenho a aceleração. Então, a aceleração é igual à derivada da velocidade com relação ao tempo. Aí vai ser d dt, desse termo aqui, menos v sobre r y de p, na direção de i, mais d dt, x aqui v sobre r, x de p, na direção de j, tá? Então, a aceleração vai ser igual à derivada. Aí aqui, essa parte aqui, ó, acabei de falar que a velocidade, ela é o quê? A velocidade, ela tem que ser o quê? Tangencial. Tangencial, mas tem outra coisa bem aqui, ó. Constante. O módulo da velocidade é constante. Então, esse cara aqui é constante, ó. Esse termo todinho aqui, porque o raio também é constante, não é? Então, isso aqui sai da derivada. Logo, você vai ter menos V sobre R, D de YP dt, na direção de I, mais V sobre R, D de XP dt, na direção de J. Aí eu pergunto a vocês, quem é essa derivada de y com relação a t? Alguém sabe dizer quem é a derivada de y com relação a t? Quem é a derivada do espaço com relação ao tempo? Se eu derivo o espaço com... Oi? Aceleração, não? Aceleração é a derivada da velocidade com relação ao tempo. Do espaço com relação ao tempo. Quem é a derivada do espaço com relação ao tempo? A velocidade. A velocidade. Só que eu estou derivando em relação a y, né? Então, isso aqui é v de y, na direção de i, mais v sobre r, v de x, na direção de j. Quem é v de y? A gente acabou de escrever lá no outro lado lá, que era v de y era igual a v cosseno θ. Então, vai ficar menos v sobre r,
vezes V, cosseno de θ na direção de I, mais V sobre R. V de X foi menos V, seno de θ. Isso na direção de J. Tá? Então, a aceleração vai ser igual a menos V ao quadrado sobre R, cosseno de θ, na direção de I, mais, no caso não é nem mais, é menos também, né? V ao quadrado sobre R, seno de θ, na direção J. Se vocês observarem, você tem uma aceleração que é em relação a x e uma aceleração que é em relação a y, tá? É isso que ele está escrevendo ali. Se eu for tirar o módulo, quem é o módulo de um vetor A? Não é a raiz quadrada de ax ao quadrado mais ay ao quadrado? Não é a raiz quadrada do quadrado das componentes, não é assim? Então, o módulo de A é essa parte ao quadrado, é a raiz quadrada de menos e sobre r cosseno de θ ao quadrado, mais menos e sobre r seno de θ, isso aqui é o quadrado, aqui tem um quadrado, né? Aqui tem um quadrado. Tira a raiz disso tudo. Esse cara repete, ó, esse repete, os dois estão elevados ao quadrado, esse quadrado aqui dos dois cancela com a raiz. Então, isso aqui, quadrado do número negativo é positivo, né? Então, isso aqui vai dar V ao quadrado sobre R, vezes a raiz quadrada sobrou nessa parte, cosseno ao quadrado de θ, sobrou nessa parte, seno ao quadrado de θ. Quanto é cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ, hein? Exatamente. Então, o módulo da aceleração vai ser quanto? V ao quadrado sobre R, não é, pessoal? Cara, eu tentei falar a resposta umas 3 vezes e o computador abriu foi uma nova aba. Ah. Vamos falar mais devagar, então, tá bom? Tentar, né? Então, essa parte aqui, pessoal, como vocês podem observar, isso aqui é chamada de aceleração centrípeta, tá? Centrípeta, aceleração centrípeta. Essa aceleração centrípeta, ela aponta para o centro, certo? Aponta para o centro. A centrífuga, ela foge do centro. Centrípeta e centrífuga. Centrífuga está relacionado com fuga, né? Ela foge do centro. Certo? Então, essa aceleração é uma aceleração que ela está apontando em relação ao centro. Deixa eu ver se eu tenho aqui essa figurinha, tá aqui. Não sei se você consegue observar, ó. É uma aceleração que está apontando para o centro, então essa aceleração aqui é uma aceleração centrípeta, certo? Aceleração centrípeta. Por que aponta para o centro? Porque tanto o AX como o AY são negativos, a gente acabou de ver aqui, ó. Se eles fossem positivos, né? Esse aqui é negativo, esse aqui é negativo. Se eles fossem positivos, você teria uma aceleração centrífuga. Mas o módulo seria o mesmo, né? Então, o módulo da aceleração em movimento circular seria V ao quadrado sobre R. E você chama isso aqui de aceleração centrípeta ou centrífuga. Centrípeta está apontando para o centro, centrífuga está saindo do centro, certo? Essa aceleração, ela está na direção radial. A aceleração está na direção radial. A velocidade, a gente acabou de ver que ela está na direção tangencial, certo? E se você observar direitinho, com calma, né, você vai perceber que a aceleração e a velocidade, elas são perpendiculares. A aceleração está em relação ao R, e o R é perpendicular ao V, tá vendo? Ó? Forma um ângulo reto com o V. Então, a aceleração centrípeta e a velocidade tangencial são perpendiculares. Tranquilo, pessoal? Ficou tranquilo para todo mundo? Deu para todo mundo entender? Caso esse vetor V seja no sentido horário,
Nesse sentido aqui para cá, Isso. é o mesmo resultado, tá? A diferença que vai mudar, na realidade, caso ele seja no sentido horário, ele seja no sentido horário, você muda o sentido da rotação. Você está mudando o sentido da rotação. Aí você tem uma coisinha chamada de velocidade angular, que vai mudar a forma como você vai estar vendo o teu sistema, né? Se tu deixar aí do jeito que está aí, se você tiver uma aceleração para cá, RV, o que você vai estar mudando com essa mudança de velocidade, na realidade, é a velocidade angular, o sentido da velocidade angular. Tranquilo? Uhum. Pensei que mudava uma outra coisa. Você pensou que mudava aqui esse sinal, né? Ó? Exatamente, no sentido das coordenadas I e J. O sentido das coordenadas I e J. Isso aqui só que eu tenho que conferir, tá? A gente teria que fazer todas essas contas aqui de novo. Tá? Para poder mostrar que você estaria mudando, na realidade, você saía de uma aceleração que seria centrífuga para ir para uma aceleração centrífuga, né? Uhum. Mas você pode ter, por exemplo, a aceleração apontando para o centro e a velocidade indo para lá ou para cá, mas o que você estaria mudando é a velocidade angular. Eu não sei se, eu não lembro direito, cara, se é a velocidade angular, porque isso a gente vai ver quando for ver rotações. É igual a R vetor V, né? Ou se é o contrário, se V é igual a R vetor ômega. Entendeu? Então, dependendo da velocidade da partícula, eu vou ter uma aceleração centrífuga e uma aceleração centrípeta. Deixa eu ver. Tá, o que eu posso dizer para ti é que o módulo vai ser o mesmo, certo? Esse módulo aqui, de imediato, tá? Sem fazer conta, sem nada, né? Porque a gente teria que fazer conta para poder mostrar esse resultado aí, essa discussão. O módulo da aceleração é V ao quadrado sobre R. E a maioria das situações ele vai dizer se ela é centrípeta ou se ela é centrífuga, né? Tá? A maioria das centrípeda, acho que é assim, centrífuga. A maioria das situações vai dizer se a aceleração é centrípeta ou é centrífuga. A velocidade, o que você tem que saber nisso aqui é a aceleração ela é radial, ela pode estar entrando, pode estar saindo. A velocidade ela é tangencial, ela pode estar no sentido horário ou anti-horário, certo? Uhum. Aí, se você muda o sentido da tangente, né? Se você muda o sentido da velocidade, cara, porque como a velocidade é um vetor, você teria que ver sobre R na direção de R e já V é um V que depende de alguma coisa aqui, mas ele está na direção de θ, está na direção do ângulo. O ângulo assim ou ângulo assim. Aí isso aqui a gente teria que escrever em função da velocidade angular. E a gente teria que escrever isso aqui em relação à aceleração angular, né? Que aí você teria também o movimento que é relacionado ao movimento do ângulo, né? Deixa eu ver se eu resolvi colocar isso já, deixar isso já nesse capítulo, ou deixar isso para a parte de rotações. Isso aqui é a parte de período, que ainda vou conversar. Isso aqui é a parte de movimento retilíneo, movimento relativo, que ele não coloca. Movimento relativo, né? Ele não coloca essa parte de movimento circular, tá? Deixa eu procurar aqui rapidinho aqui. E a Sim, gente vai eu tenho mostrar. outra dúvida agora. O raio, ele é inversamente proporcional à velocidade, ou não? O raio. Uhum. Por exemplo, se eu tiver um raio maior do que... Quanto maior o meu raio, menor seria a minha velocidade. Tá, de novo, isso aí é velocidade angular, tá? Ah, Isso aí, de novo,
Porque você tem uma relação entre a velocidade tangencial, a velocidade angular e o raio, né? Que ele vai fazer exatamente isso aqui, essa brincadeira aqui, ó. Que você tem θ, a variação do ângulo, né? Que é em relação à variação da velocidade angular vezes o tempo, né? Aí aqui, ó, V é igual a ômega R, ó. Tá vendo, ó? Então, se você mantém essa velocidade constante, você aumenta esse R, se você mantém essa velocidade constante, aumentou o R, você está diminuindo a velocidade angular. Então, você está vendo de cima, você está vendo como se o objeto estivesse andando com uma velocidade menor. Né? Então, essa discussão que você tá comentando é bem pertinente, né? Como se você estivesse fazendo análise, por exemplo, do movimento de uma bicicleta, né? Quanto menor a catraca, né? Quanto menor a catraca, maior é a velocidade, não é? Velocidade angular, maior o número de giros. Beleza? O maior número de giros que ele dá. Enfim. Então, você tem uma relação com a velocidade angular. A velocidade angular dá essas ideias, né, de como é que seria em relação ao raio, né? Mas o Reznik não deixa claro nada disso ainda não, viu? Ele vai falar disso, acho que bem depois. E olha lá se falar. O que ele vai falar aqui, ó, que ele vai mostrar aqui, ele já comenta logo dizendo quem é a aceleração centrípeta. E depois disso, ele vai falar de período. Aqui essas figurinhas aqui, ó, isso aqui tudo já tirei de lá. Depois disso, ele fala de período e pronto, acabou-se. Ele já chega e diz, ó, isso aqui é a aceleração centrípeta, é uma aceleração que está sempre na direção radial, certo? Se você tiver uma aceleração tangencial, e essa aceleração tangencial, se for muito maior do que a aceleração radial, você pode deixar de ser um movimento circular, né? Ou o movimento circular está com um raio muito grande. Beleza? Depois ele vai falar de período, né? Que período simplesmente é a distância percorrida pela velocidade. Então, essa distância percorrida, como é uma distância percorrida na nossa conferência, vai ser 2πr, né? Dividido pela velocidade, isso aqui é o período, tá? Aí ele não vai discutir aqui, por exemplo, que ele já poderia colocar outra coisa aqui para discutir, que seria a frequência, né? Que nesse caso aqui, a frequência acho que é o inverso do período. E assim por diante. Tá? E ele poderia colocar essa parte de movimento circular da equação do movimento circular, que ele não coloca também. Belezinha? Beleza. Eu poderia também ter feito, né? Obviamente, né? Acabei seguindo só o livro. Bom, e tem a outra parte agora, que é a parte que ele chama de velocidade relativa, né? Ou movimento relativo, certo? Que é você imaginar o seguinte, né? Se você tem um carro para cá, você tem esses dois sistemas, aqui você vai dizer que esse carro está com a velocidade VA, esse daqui está com a velocidade VB, certo? E você tem uma pessoa aqui. Você tem uma pessoa, né? Um observador. Um observador externo ao sistema. Porque para A, certo? Ele está andando com velocidade A. Para B, ele está andando com velocidade B. Mas para o observador, qual a velocidade entre os objetos? Né? Ou então para A, se você olhar aqui para A, né? Ou você está dentro do carro A, e você olha, tem um carro B lhe ultrapassando no mesmo sentido. Qual seria a velocidade do carro B em relação ao carro A? Vocês entendem o que eu quero dizer? Só pergunta de novo, por favor. Pergunta, meu filho. Ó, o observador está olhando para cá, para esse carro A. Você está aqui na beirada da estrada, você está observando o carro. O carro está passando com a velocidade tal. Puf. Você, opa,
Então, o carro está passando com a velocidade. Você está com um medidor de velocidade, certo? Então, você consegue dizer qual é a velocidade daquele carro A, você consegue dizer qual é a velocidade do carro B, certo? Você não está nem no carro A, você nem está no carro B. Você não está dentro desses carros. Você está olhando externo, né? Você está mirando lá, está medindo a sua velocidade. Agora, tu está dentro do carro A. Tu sabe que o carro A está andando com uma determinada velocidade, que eu vou dizer aqui que é V. Aí tem um carro B que está andando com a velocidade 2V, certo? Você tem um carro A andando com velocidade V, você tem um carro andando com velocidade 2V. Imagina que você tem que esse carro A seja um ônibus, né? Você tem um ônibus aqui, você está dentro do ônibus e tem uma moto ultrapassando o ônibus. Com qual velocidade tu vê essa moto passando? Será que é a velocidade que ela está com relação ao observador que está lá de fora, ou será que é uma velocidade diferente? É uma Entende? velocidade relativa ao Diferente. sua observação, no caso. É uma velocidade diferente. Você é o referencial. Isso. É. Então, a velocidade, por exemplo, de A com relação a B seria V menos 2V. Certo? Ou seja, dá menos V, não é? Com A em relação. E o Menos dois outro... V, não? Ah? Não é 2V menos V, não? Pois é isso que eu estou olhando. Que você está ultrapassando, né? O outro, né? É, mas você tá no que tá mais devagar, então é o mais rápido menos o mais devagar, não? Você tá no... É isso mesmo. Você está no mais devagar. Aí você está vendo o carro te ultrapassando. Né? Então, tu tem uma velocidade que ela é positiva, né? A velocidade resultante seria positiva. Então, seria Isso. 2V menos V. Daria V. Se você não tiver no B, você está olhando para o A. E o A é como se você estivesse olhando o A andando para trás e não olhando para frente, né? Então, Isso. essa é a velocidade negativa. Aí seria o V menos 2V. Isso aqui seria em relação a A, isso aqui seria em relação a B, né? V menos 2V. Né? Ou seja, você tem uma velocidade que é diferente, né? Tá? E o engraçado disso, você imaginar isso, que esse sistema de você imaginar com velocidade relativa, né, entre dois carros aqui que estão sendo ultrapassados, né, estão na mesma direção, né, você tem aí uma diferença entre elas para você ter uma velocidade relativa. Agora, se você tiver um carro indo para cá, um carro A, e um carro B indo para cá, então em sentidos opostos. O que é que acontece, então? Ó, se você tiver um observador, o observador vai estar vendo que esse carro está andando com velocidade A, esse carro está andando com velocidade B, né? E para quem está dentro de A, vê como? Vê a soma das velocidades. Vê a Vê ele soma vindo das muito velocidades. rápido porque ele também está indo na direção contra ele. Você vê, então, quando ele está ultrapassando, você ele passando mais devagar. Quando estão em sentidos opostos, você vê um passando muito rápido pelo outro, né? Então, você aumenta a velocidade. Tá? Então, quando você tem dessa forma aqui, eu vou chamar essa velocidade relativa de VAB, é a velocidade de A mais a velocidade de B. Tranquilo, pessoal? Sim. Aí eu pergunto a vocês, e se o carro A não for um carro, for uma luz? Né, for um Como é? farol? For uma luz. Você tem luz andando para cá, você tem luz andando para cá. Isso é para virar o efeito Doppler, no final das contas? Vai ter o efeito Doppler, vai ter um outro efeito, mas eu quero algo mais básico, sabe, Fábio? Porque esse básico quer dizer porque é o seguinte. É só porque eu acabei de perceber que vai dar isso. Vai ter algo mais básico, que aqui anda com velocidade da luz C, aqui anda com velocidade da luz C. Né? E aí, como eles estão em sentidos opostos, é como se você estivesse somando essas duas velocidades. Então, você teria 2C. Mas na natureza, não existe uma velocidade maior, isso aqui não existe. Seria uma velocidade maior do que a velocidade da luz. Então, você só pode ter C. Tá? No máximo, você pode ter C. Aí, a partir dessa observação, né? Essa observação que é básica, é feita em Galileu, foi feito por Galileu. Você entra aqui com Einstein, né? E Einstein usa a transformação de Lorentz para mostrar essa
como é que seria o comportamento dos referenciais, né, com essa velocidade c, como é que seria essa conversão, aí entra o efeito Doppler relativístico, né, e entra a chamada relatividade restrita, né, restrita, tá? Não a velocidade, a relatividade geral, né, entra a relatividade restrita. Isso é bem interessante, tá, pessoal? Tranquilo, galerinha? Uhum. Por que isso é interessante, né? Aí vamos pensar. Se você é da engenharia da computação, por exemplo, você quer montar um sistema, o teu sistema tem que levar em considerações as implicações físicas do que pode acontecer. Então, tem uma limitação ali. Então, o teu sistema tem que levar em consideração essa limitação. Tá? Então, você poder construir um sistema que vá pegar um farol de um carro a uma velocidade tanto, e um farol de um carro, de outro carro, que já está passando no mesmo tempo ali, os dois, como é que tu vai decifrar, né? O que é que está acontecendo? Então, tu quer montar um sistema que você consiga dizer para ele, olha, de forma lógica, né? Olha, quando isso acontecer, acontece isso, né? Enfim, é só mais uma observação para vocês aí, né? Física é bem interessante, cara. Pegava um sensor de luz, fazer ele contar quanto tempo demorava para o carro poder passar e calcular a velocidade baseado no tempo. Isso daí você tá falando de um fotossensor, né? Basicamente, né? Poderia ser dentro de outro carro. Ah, dentro de outro carro, verdade. Verdade. Mas você também tem um sistema desse daí, que é o sistema de anti-impacto de um carro, né? Que eu tenho com esse novo sistema, né? Que ele emite tipo uma luz, aí ele sabe com qual distância ele está do próximo carro e ele consegue parar. Você já viu esse tipo de coisa, não já? Sim. Antes, eu não sei se está usado hoje em dia no trânsito, mas era muito usado no parque estacionar. Pois é. Aí tem esses... Ou seja, isso aí é a aplicação direta da física, né, no computador de bordo. E o computador de bordo precisa de um software. Quem decifra tudo isso é vocês. Quem vai conseguir decifrar todas as equações matemáticas é vocês. Tem um negócio tão interessante nisso, né, que essa física básica que a gente está vendo, física de movimento, né, você imaginar que grandes cidades, você tem um conjunto de carros andando, né, e você tem infinitas batidas ali, né, você tem infinitos choques, né, vai acontecendo. Aí você quer definir o culpado, de forma fácil e rápida para poder liberar o trânsito. Como é que tu faz isso? Né? Então, tu pode simular, obviamente, né, para poder dizer, olha, se a batida lateral o culpado foi esse, se a batida foi frontal, o culpado é esse, se a batida é na traseira, o culpado é esse, e sair logo de cara, né? Você tem como fazer esse tipo de coisa. Criar um software para dizer quem é esse culpado. Vocês entendem o que eu quero falar, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Que é essa física de movimento, entendeu? Você tem essa brincadeira de como você construir isso, tá? Aí aqui também ele vai falar da parte de movimento unidimensional, não, isso aqui a gente já viu. Movimento relativo em duas dimensões, isso aqui é outra história, né? Que você tem primeiro, você tem um raio de A mais o raio de B, só que isso aqui é em forma vetorial, certo? V do A mais do B, isso aqui é vetorial, tá? Quando você coloca vetorial, significa dizer que aqui você pode pegar essa velocidade e comprimir ela em duas componentes, V de x e V de y. Aqui também você tem duas componentes, V de x e V de y, tá? O interessante disso, imagina que um carro está indo com a velocidade V na direção de y. Imagina que outro carro está indo com velocidade V na direção de x. Então, aqui você tem x, aqui você tem y. Os dois estão indo com essa velocidade. Qual a velocidade relativa entre os dois?
Como é que esse carro está vendo esse outro carro andando? Né? Com qual velocidade esse carro está vendo esse outro andando? Vocês sabem dizer como é que seria? Você é para fazer cálculo com uma tangente, né? Quanto tangente? Você está próximo. Está próximo, viu? Hipotenusa, então. É, hipotenusa. Por que que é hipotenusa? Porque a velocidade relativa, ele já falou, colocou lá, velocidade relativa de, como é que ele escreve aqui? V de PA, né? V de PA é igual ao vetor de PAB mais a velocidade de BA. Acho que é assim que ele escreve. Isso. Aí, essa parte aqui, opa, foi mal. Essa parte aqui é uma velocidade que tem uma direção X e tem uma direção Y, mas aqui ele só, tá vendo que só tem a direção Y? Então, isso aqui é V na direção de J. Essa parte aqui, ó, só tem a direção de X, então é V na direção de I. Todo mundo entende isso? Então, V de PA, você tem aqui, ó, só uma direção de X, mas só uma velocidade na direção de Y. Tranquilo, pessoal, até aí? Todo mundo entendeu isso aqui? Até agora? Eu estou fazendo isso de forma vetorial. Vou fazer isso agora em relação ao módulo, né? Que é o que interessa a gente. Quando você vai calcular o módulo, é o módulo de quem? Desse primeiro ao quadrado mais do segundo ao quadrado. Obviamente, isso aqui vai dar a raiz de 2 vezes V. Tudo bem para vocês? Vocês entenderam isso? Então, você não faz uma soma. Você faz o quê? Um cálculo, uma soma vetorial. Depois de fazer a soma vetorial, você tira o módulo. É diferente. Tranquilo, pessoal? Deu para entender? Ficou claro? Ficou claro, não? Ficou de Eu não boas? entendi muito bem. Tá. Então, vamos fazer de novo, tá, Fábio? Uhum. A velocidade relativa seria essa daqui, Fábio, ó. Essa daqui seria V aí de PA. Uhum. Vamos lá entender, vamos lá. Eu estou falando para ti que você quer calcular uma velocidade relativa. Tá? Então, você tem aqui dois. Deixa eu ver se eu encontro lá a figura lá. Para a gente só poder trazer a figura para cá. Tá aqui a figura aqui, né? Aqui V de BA. Cadê o restante da figura? Só tem essa daqui. Pronto. Vamos pegar aqui essa figura aqui e levar para lá, para a gente poder brincar. Que isso aqui ele está vendo em relação ao referencial A, ao referencial B, o que é que está acontecendo, tá? Deixa eu fazer aqui. Isso aqui é a distância, né? A relação à distância, certo? Ó, R de BA, a distância relativa de BA, né? É igual a R de BA, mais R de PAB é igual a R de PA, né? R de PA é igual a R de BA mais R de PAB. Tá? R de BA, ó, tá aqui a cabeça dele, mais, tá aqui a cabeça do outro, R de PAB, tá aqui, a soma dos dois tem que ser igual a essa outra aqui, ó, tá vendo? Todo mundo conseguiu entender isso aí, tranquilo pela figura, né? E aqui ele tá representando o seguinte, ó, você tem um carro aqui, você tem um carro aqui. Você tem dois pontos, um carro aqui, certo? Aí, nesses dois carros, obviamente, você tem a posição relativa dele com relação ao outro ponto, né? Você tem aqui é como se você tivesse uma partícula, a distância dela até o centro desse referencial está aqui,
A distância dela, do centro, desse referencial B até esse ponto P está aqui. E a distância relativa entre os referenciais está aqui, não é? Tranquilo para vocês? Todo mundo consegue entender isso? Tá de boas? Sim. Pronto. Aí, se você fizer a mesma brincadeira para velocidade, quando você vai fazer a brincadeira para velocidade, a gente acaba vendo que você vai ter V de PA, V de PA, V de PAB, né? Então, você vai ter V de PA igual a V de PAB mais V de BA. Só que você está fazendo isso de forma vetorial. Certo? Vetorial. Como está em duas dimensões, supondo que essas velocidades estejam em duas dimensões, V de PAB, isso aqui é igual, vou chamar isso aqui de V1x, na direção de I, mais V1y, na direção de J. Tranquilo até aí? Uhum. V de BA, isso aqui é igual a V2 de x, na direção de I, mais V2 de y, na direção de J. Tranquilo até aí? Certo. Se eu somar esses dois vetores aqui, eu estou fazendo a soma de dois vetores. Se eu somar isso aqui, eu vou ter V de PA. E a V de PA, isso aqui vai ser igual a V1x mais V2x na direção de I, correto? Certo. Mais V2, V1y V1y. mais na direção de J. Mas eu quero saber quem é o módulo da velocidade relativa. Quem é o módulo de PA? Como é que eu faço isso? Quem é o módulo desse vetor, de um vetor? A raiz. Quadrada do quadrado das componentes, não é assim? Uhum. Tranquilo até aí? Uhum. Pronto. Aí agora suponha o seguinte, aquele nosso caso, a gente botou um andando para cá, botou outro andando para cá. Tá com velocidade V, tá com velocidade V. Aqui é 1, aqui é 2, certo? Uhum. Né? Um está na direção, vamos dizer, norte, o outro está na direção, vamos dizer, leste. Leste, oeste, norte, tá certo. Beleza pura até aí, né? Uhum. Aí, se você observar, esse cara aqui, que tem velocidade, vamos dizer, V de 1, a velocidade V de 1 é simplesmente V na direção de Y, não é? É. E o V2 é V Na na direção de X. Certo? Esse cara só tem uma direção de X, esse cara só tem uma direção de Y. Esse cara aqui eu poderia botar mais 0 I. Esse cara aqui eu poderia botar mais 0 J, não poderia? Uhum. Né? Quando eu somo essas duas velocidades, o V, que é V1 mais V2, você teria, então, V... Ó, em I, você tem só V, V na direção de I, V na direção de J, correto? Certo. Você vai tirar o módulo. Quem seria o módulo de V? Raiz quadrada do quadrado das componentes, não é assim? Uhum. V ao quadrado mais V ao quadrado. Isso aqui dá o quanto? 2 raiz de V. Raiz de 2. É raiz de 2V. Belezinha? Ou seja, nem deu 2V e nem deu 0. Né? Porque se tivessem sentidos opostos, seria 2V. Tivessem em mesmo sentido, seria 0, não é assim? Uhum. Tá? Então dá diferente o negócio. Certo? Então essa daí é a velocidade relativa em duas dimensões. E é isso que o livro faz, né? E termina o conteúdo do capítulo. Tá?
E ele termina o conteúdo do capítulo depois de fazer essa brincadeira. Belezinha, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não, agora não. Não, né? Tem comentário aqui? Deixa eu ver aqui. Perfeito, né? Ó, meninos, eu vou... Terminei o capítulo, né? Eu vou dar uma parada agora, né? Parar aqui de gravar, tá? Eu vou tentar procurar uma lista aí para passar para vocês, senão vocês vão fazendo aí as questões, dá certo também. Questões do livro. Vou parar aqui.